Lucas capítulo 12, mesmo texto que lemos pela manhã, portanto, é continuação da mensagem da manhã. Você que não assistiu, você que não acompanhou esta mensagem de manhã, sugiro que você vá lá no link, lá no YouTube, e clique lá, Igreja Presbiteriana de Piraquara, assista a mensagem da manhã, porque não vamos pregá-la totalmente, vamos apenas fazer uma recapitulação do primeiro ponto, que é a primeira chave, para depois falarmos das duas outras chaves que ficou faltando aqui nesta mensagem, Lucas 12, 13 a 21. Você está aí me acompanhando? Muito bem, diz assim a palavra. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Senhor, que está a tua palavra, nós te agradecemos pela liberdade, nós te agradecemos pelas portas abertas deste templo, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela graça de podermos estar aqui reunidos sem repressão. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor está conosco, pois nos reunimos aqui em nome do teu Filho Jesus. E oramos pedindo a ti, meu Deus, que o Senhor nos fale através deste texto da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, deixe a sua Bíblia aberta no texto de Lucas capítulo 12, para nos acompanhar na explanação desta palavra. Falamos pela manhã que nas últimas semanas temos falado da importância da administração do tempo. Se tem uma coisa que hoje, mais do que nunca, nós precisamos fazer, é administrar bem o nosso tempo, porque não falta coisa para fazer. Por incrível que pareça, parece um contrassenso. Ao mesmo tempo que a tecnologia, ela faz com que possamos fazer mais coisas em menos tempo, parece que a cada dia temos mais coisas para fazer. Então, chegamos à conclusão, ou pelo menos deveríamos chegar à conclusão, de que é impossível nos dedicarmos a todas as coisas que nos aparecem diante de nós. É impossível nos ocuparmos com tanta coisa para fazer no nosso dia a dia. A semana passa e muitas vezes, apesar de nós termos até mesmo cuidado de escrever o que nós temos que fazer naquela semana, de repente nós nos descuidamos e nos dedicamos a algumas coisas que vão aparecendo, e aquelas coisas que nós escrevemos como pendências para fazermos aquela semana, não foi possível fazer. E assim lançamos para outra semana. E por incrível que pareça, é possível passar um ano inteiro fazendo isso, só jogando coisas para depois. Só jogando coisas para depois, haja vista a quantidade de coisas que nos aparecem para fazer. E nós vimos aqui, irmãos, pela manhã, que uma das coisas que Jesus ele conseguia fazer muito bem era administrar o seu tempo. E foi por isso mesmo que ele conseguiu fazer tanta coisa em tão pouco tempo. O ministério de Jesus durou 3 anos, foi de 30 aos 33 anos. Nesses 3 anos, Jesus
ele se dedicou àquilo que realmente era a sua missão. E aí nós vimos aqui, amados, na primeira chave das lições que nós temos aqui, nós vimos que ele, o próprio Jesus, ele não gastava seu tempo naquilo que ele não foi chamado para fazer. Ele nunca gastou tempo naquilo que ele não foi chamado para fazer. Ele sabia exatamente o que ele foi chamado para fazer. Ele veio executar a sua missão e ele não perdeu o foco em momento algum. Vejam aqui nos 2 primeiros versículos que nós lemos, um rapaz chega para ele e diz que ele deveria, ou pediu a ele, para que ele entrasse naquela situação entre ele e seu irmão, para que ele obrigasse seu irmão a repartir a herança com ele. Ora, Jesus não veio para ser juiz, Jesus não veio para ser partidor de herança. E ele disse assim: quem foi? A resposta de Jesus: quem foi que me constituiu juiz ou partidor entre vocês? Ou seja, Jesus deixou aquele caso para lá. Sabe, irmãos, dizer não é uma arte. Amém? Dizer não é tão importante quanto dizer sim. Tem gente que só sabe dizer sim, e tem gente que só sabe dizer não. Mas nós temos que saber dosar as coisas. E Jesus, ele sabia dizer não quando, por exemplo, aquela conversa, aquele assunto, aquela situação poderia tirá-lo do foco da sua missão principal. É por isso mesmo que ele não recebe os gregos. Você tem no Evangelho de João, lá no capítulo 12, os gregos vieram, e aí nós podemos entender que eram os filósofos daquela época, muito provavelmente, que queriam conversar com Jesus acerca de filosofia. Então eles chegam lá e chamam um discípulo de Jesus e diz: nós queremos ver Jesus. E o discípulo de Jesus foi até Jesus e disseram: olha, estão aí os gregos que querem falar contigo. Mas Jesus, pelo menos o texto não diz que Jesus os recebeu, que Jesus conversou com eles. Por quê? Porque Jesus não veio trazer uma filosofia. Jesus não veio se ocupar com filosofia. Jesus veio cumprir a sua missão. Então ele sabia muito bem dizer sim para aquilo que realmente era sua prioridade, aquilo que realmente era sua missão, e dizer não para não perder o foco. Então a primeira lição que nós já aprendemos com isso é que nós não devemos nos dedicar àquilo que não é nossa missão. Amém? Nós não devemos gastar tempo com aquilo que não é nossa missão. A segunda chave que nós queremos compartilhar com os irmãos aqui é: não gaste seu tempo apenas em benefício próprio. Você pode me ajudar? Não gaste seu tempo apenas em benefício próprio. Mais uma vez, não gaste seu tempo apenas em benefício próprio. É evidente que todos nós temos que gastar tempo com nós mesmos. E não temos como fugir disso. Não é? Nós temos que cuidar, por exemplo, do templo do Espírito Santo. Amém? Temos que cuidar do templo do Espírito Santo, é o nosso corpo. Todos nós estamos aqui hoje porque estamos bem, ou pelo menos relativamente bem. Já teve um médico, certa feita, que disse que uma pessoa sadia é uma pessoa mal examinada. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas o fato é que nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. Nós precisamos cuidar bem, é responsabilidade nossa. O corpo não é nosso, é templo de Deus. E a palavra do Senhor chega ao ponto de dizer que aquele que destruir o templo do Senhor, o Senhor o destruirá. É grave maltratar o seu corpo. É por isso que um crente jamais poderia ser a favor da liberação das drogas. Nós temos um grupo no nosso país, cada dia mais crescente, que defende a liberação das drogas como que se fosse uma causa que não dá para manter, não dá para defender. Mas nós não podemos concordar de jeito algum com aquilo que destrói o corpo humano.
Foi Deus que nos construiu, foi Deus que nos criou, e nós temos que cuidar muito bem dos nossos corpos. Não jamais poderíamos ser a favor da liberação da maconha, da cocaína, ou seja lá de qualquer outra droga ilícita, até mesmo do álcool, porque destrói o templo que Deus construiu, que é o nosso corpo. Então, é evidente que nós temos que gastar tempo conosco. De vez em quando temos que fazer exames para ver como é que está o sangue, não é? A palavra do Senhor já dizia muito, olha, há quantos anos a palavra do Senhor já vem dizendo que a vida está no sangue. E hoje a ciência não para de descobrir coisas, doenças, funcionamentos, mau funcionamento do corpo através do sangue. Muito tempo antes dos cientistas refletirem, sequer pensar de que no sangue havia tudo aquilo, refletiria tudo aquilo que está acontecendo de errado no corpo humano, a palavra do Senhor já dizia que a vida está no sangue. Não é? Então, de vez em quando, você tem que fazer um exame de sangue. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Mas uma coisa é você cuidar de você mesmo para continuar funcionando e funcionando bem. Outra coisa é você gastar o seu tempo inteiro, a sua vida toda, cuidando de si próprio. Cuidando de si próprio. Nós não podemos gastar a nossa vida, o nosso tempo, apenas em benefício próprio. Veja o que diz os versículos 16 até o 19. Jesus começa contando uma parábola de um homem, diz a palavra, olha lá. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. O Senhor Jesus conta uma parábola de um homem que ele gastava a vida dele, o tempo dele, apenas com ele. Em nenhum momento mostra aqui que esse homem está pensando em alguém, ele está pensando em outra pessoa. Na verdade, diz o texto que até na hora de conversar, ele conversava consigo mesmo. Veja o que diz no versículo 17. No versículo 17 diz assim: arrazoava consigo mesmo. Parece que ele não tem nenhuma outra pessoa para conversar. Ele conversa com ele. E no versículo 19... então direi à minha alma, ele conversa com ele conversa com a alma dele. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. É interessante, irmãos, que está mostrando aqui nesse texto quão egoísta era este homem. Você conhece, você que estudou português, ou você que estudou, mas esqueceu, você estudou lá atrás uma coisinha chamada pronome pessoal do caso reto. Amém? Pronome pessoal do caso reto. Quais são? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembrou? Talvez é como eu dizer, eu lembrava disso, mas não lembrava do nome, né? Pronome pessoal do caso reto. Muito bem, eu te pergunto, qual é o pronome que este homem usa o tempo todo aqui? Veja o versículo 17. No versículo 17 ele diz assim: que farei. Qual é o pronome? Eu. No versículo 18 ele diz assim: farei isto. Qual é o pronome? No versículo 18 ainda, ele diz: destruirei os meus celeiros. Destruirei, qual é o pronome? Ainda diz: reconstruí-los-ei maiores. Qual é o pronome? Recolherei todo o meu produto. Qual é o pronome? Versículo 19: então direi
Ei, a minha alma, qual é o pronome? Eu. Meu irmão, é do início ao fim. Eu. O cara não pensa neles, ele não pensa em vós, ele só pensa no eu. Eu e eu. E assim é a vida da maioria das pessoas. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e eu de novo. E aí, meu irmão, uma pessoa que só pensa em si, só consegue agir em benefício próprio. Uma pessoa que só pensa em si, fala consigo, elabora as coisas em seu favor, na hora de agir, o que vai prevalecer é o eu. Eu. Isaías capítulo 5, versículo 8 diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Vou repetir. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. O pecado fez isso com o ser humano. O pecado fez isso com o ser humano. O pecado fez com que nós ficássemos voltados para nós mesmos. E enquanto não se tem um encontro genuíno com Deus, o ser humano ele é incapaz de olhar para o outro. Às vezes eu fico indignado, meu irmão, quando eu vejo algumas coisas, quando eu observo algumas pessoas que têm dinheiro, não só para ele, mas para a família dele, e para toda a descendência dele que virá. Sabe? E não só isso, esbanjam o máximo que podem. Eu estava um dia à noite em casa, não lembro se era domingo depois do culto, alguma coisa, liguei a televisão e de repente estava passando um programa chamado Casas, eu acho que era Casas Milionárias ou alguma coisa assim, e eu comecei a assistir aquele programa. Depois eu saí dali mas eu fiquei impressionado. Como é que tem pessoas que têm dinheiro, que a gente não sabe nem como é que é possível ganhar tanto dinheiro e gastar tanto dinheiro em benefício próprio, sem fazer absolutamente nada por outros. Então o camarada mostrava assim: esta cozinha aqui, aí mostrava a cozinha do cara, aí mostrava as portas de vidro que se abriam assim para a lagoa, onde os amigos vinham de iate e aportavam, encostavam ali e entravam para tomar café todo dia de manhã. E ele dizia assim: esta cozinha custou 3 milhões de dólares. E eu fiquei, 3 milhões de dólares. Depois mostrava a sala custou mais não sei quantos milhões de dólares. E mais não sei o que custou mais não sei quantos milhões de dólares. A casa do camarada, eu fiquei pensando assim: meu Deus do céu, como é que pode? Mas é por isso mesmo que a palavra do Senhor diz assim: ai dos ricos. Não é verdade? Ai dos ricos. Então, meu irmão, quando uma pessoa se encontra com Deus, e esse encontro é um encontro genuíno, pode ter certeza, não tem como a pessoa deixar de se encontrar também com o seu próximo. Ela se encontra com Deus, e quando ela se encontra com Deus, a claridade, a luz de Deus bate nela, ela começa a ver as suas impurezas, ela começa a ver quão fútil é a sua vida, e ela começa a ficar insatisfeita com a vida dela, e ela começa a abrir mão daquilo que antigamente era só para ela, para também pensar nos outros. Você lembra de Zaqueu? Jesus chegou na casa de Zaqueu e Jesus não precisou nem
dar um sermão na casa de Zaqueu. Zaqueu chegou para Jesus e disse assim: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, tenho roubado alguém, resolvo restituir 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Porque quando uma pessoa se encontra com Deus, ela não tem outra alternativa, se for rica, a não ser abrir mão do que ela tem para ajudar também o seu semelhante, o seu próximo. E a didática de Deus se chama dízimos e ofertas. Porque a palavra do Senhor não diz que depende do que você ganha. Diz se você ganha. Tem gente que acha que para dar o dízimo tem que sempre ganhar muito. Mas na verdade, se você não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Só é fiel no muito quem é fiel no pouco. Essa é a didática de Deus. Não pense você, às vezes a gente julga os ricos e diz assim: ai, se eu tivesse dinheiro. Não tem coisa mais traiçoeira, mais escorregadia do que o dinheiro. Não tem coisa que afasta o ser humano mais de Deus na atualidade do que o amor ao dinheiro. E diga-se de passagem, como é fácil amar o dinheiro, sim ou não? Como é fácil amar o dinheiro. Tem gente que brinca dizendo assim: dizem que dinheiro não traz felicidade. Não, dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar. São tantas facilidades que o dinheiro traz, que acaba sendo fácil amar o dinheiro. Por isso a palavra do Senhor diz: quase me resvalaram os pés. É fácil escorregar. É muito fácil. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não gaste o seu tempo apenas em benefício próprio. Já ouviu falar que tempo é igual a dinheiro? Tempo é dinheiro. Se todos nós aqui aplicarmos bem o nosso tempo, somos capazes de ganhar recursos. Pastor Jeremias Pereira, na sexta-feira, aqui na reunião de empreendedores, ele diz assim: tudo que você sabe fazer vira dinheiro. Quem lembra disso? Tudo que você sabe fazer vira dinheiro. Na verdade, não é que vira dinheiro, mas pode virar. Porque tem gente que tem talento para fazer as coisas, mas não tem a esperteza para ganhar dinheiro. Não sabe o pulo do gato. Tem gente que, às vezes, com a tua sabedoria, com aquilo que você sabe fazer, ele sabe ganhar dinheiro. Não é? Então, meu irmão, em nome de Jesus, vamos olhar de uma maneira mais ampla ao nosso redor e não vamos gastar o nosso tempo só em benefício próprio, ou da nossa casa, ou da nossa família, até porque o Senhor nos dá alguma coisa, Ele coloca alguma coisa na nossa mão e nos observa. Vamos ver como é que Ele vai reagir. Vamos ver como é que ela vai reagir. Se você fecha a mão, para que Deus vai dar mais? Mas se você abre mais a mão, Deus diz: Ele é fiel. Ele é um administrador fiel. Amém? Terceira chave, meu irmão. Gaste o seu tempo priorizando a vontade do Senhor do tempo. Vamos lá?
gaste o seu tempo priorizando a vontade do Senhor do tempo. Amém? Veja o que diz os versículos 20 a 21. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha, meu irmão, para Deus esse estilo de vida egoísta é loucura. Por que é loucura, meu irmão? Porque nós prestaremos conta de tudo aquilo que veio à nossa mão. Nós prestaremos conta de como gastamos o nosso tempo, sabia disso? Nós vamos prestar conta não é só dos dons que Deus nos deu, da maneira como nós vivemos, do bem ou do mal que praticamos. Nós vamos prestar conta também de cada dia de vida que Deus nos deu, do tempo que Deus colocou na nossa existência. Nós vamos prestar contas. Tem gente que vive achando que não, por isso vive de qualquer maneira. Mas a palavra do Senhor nos diz o seguinte, está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Repetindo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Um louco não pensa nas consequências. Por isso que Deus olha para esse rico que vive tão somente eu, e Deus diz: louco, esta noite pedirão a tua vida, pedirão a tua alma, e aquilo que tu tens feito vai ficar para quem? O estilo de vida da maioria dos ricos afronta a Deus. Está escrito em Lucas capítulo 6, 24, mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os ricos, porque já tendes a vossa consolação. Eu pergunto, qual é a consolação do rico? Jesus está dizendo, ele já tem o consolo dele. E qual é o consolo dele? A sua riqueza. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: é melhor você ter a consolação de Deus do que o consolo que o dinheiro pode trazer, se é que o dinheiro pode trazer algum consolo. Eu nunca vi nenhum rico no cemitério dizendo, ainda bem que eu tenho dinheiro para passar por esse luto. A morte iguala a todos, ainda que o caixão possa ser diferente. Já viu o caixão de pobre, a diferença do caixão do pobre e do caixão do rico? Já viu a diferença da sepultura do pobre e da sepultura do rico? Tem diferença, né? O caixão do rico é aquele caixão, aquela madeira, não é? Espelhada, e caixão acolchoado por dentro. Sepultura do rico é um mausoléu, não é? Alguns são sepultados dentro de uma casinha. Mas eu te pergunto, para o corpo tem alguma diferença? Você acha que o corpo da pessoa que está lá dentro do caixão do rico, do caixão que custou caro, ele está lá assim, ai, ainda bem que aqui está acolchoadinho, que daqui a pouco eu vou ficar só osso, pelo menos aqui está me dando um conforto. E o do pobre está lá irritado, porque está dentro daquele caixão. Meu irmão, eu já vi cada cena no cemitério,
que se eu contar aqui, o que eu já vi caixão. Isso é ruim para quem está vendo, principalmente os familiares. E eu, quando comecei a fazer sepultamento lá no início do meu ministério, eu disse assim, eu não quero, sabe, porque aquele barulho daquela terra sendo jogada em cima do caixão, aquilo é traumático. Mas eu já vi caixão descer dentro da cova rasa com água. O caixão desceu dentro da água, dentro da sepultura. Esse cara nem para tirar a água de lá. Mas para o corpo, meu irmão, ele, não está nem aí. E ainda mais uma coisa. Se for um rico, cheio da bufunfa, do arame, do papel bordado, do faz-me rir, entra naquela sepultura chiquérrima, que ninguém quer entrar, naquele colchão, naquele caixão, bem confortável, fofinho, e a seu espírito estiver queimando no inferno, e o outro pobre, mas não porque é pobre, mas se ele tiver descido à sepultura e o seu espírito estiver com Deus no céu, você vai dizer, eu preferia ser aquele pobre ali. Ninguém vai para o céu porque é pobre, ninguém vai para o inferno porque é rico. Já expliquei isso. Só há uma porta, e por esta porta todos têm que passar. A porta é estreita e baixa. Esta porta se chama Jesus. Então não tem esse negócio de que Deus vai beneficiar o pobre, deixando o pobre entrar no céu só porque ele é pobre, e Deus vai mandar o rico para o inferno só porque ele é rico. Mas a maneira com que os ricos vivem desagradam a Deus. Por quê? Porque o coração deles, da maioria, não posso dizer todos, mas o coração da maioria dos ricos está no dinheiro. O consolo deles está no dinheiro. O conforto deles está no dinheiro. O problema não é o tanto de dinheiro que ele tem, mas em ter o dinheiro como seu Deus. E mais, a sua vida não aponta para a eternidade. Ele vive pensando que a vida dele é apenas aquele tempo que ele tem que viver aqui. E a palavra do Senhor é clara, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, quando diz, se a vossa esperança se limita apenas a esta vida, sois os mais infelizes dos homens. Se a nossa esperança é tão somente vivermos aqui até 60, 70, 80, 90, 100 anos, somos os mais infelizes de todos os homens, porque, irmãos, o tempo passa muito rápido. Eu nunca vi uma pessoa que estivesse fazendo os seus 100 anos dizendo assim, e inteiro, né? Dizendo assim, eu já vivi o suficiente, eu quero ir embora. A não ser que ele tenha muita intimidade com Deus, aí sim. Caso contrário, a pessoa sempre quer viver mais um pouquinho. Sempre acha que o tempo passou muito rápido e passou mesmo. Então, voltando a falar dos ricos, Apocalipse capítulo 3, versículo 17, fala da igreja de Laodiceia. Aquela igreja se achava rica. E olha o que Jesus diz para eles. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, meu irmão, cuidado para não gastar todo o seu tempo em busca do dinheiro. Mas se ficar rico, aprenda, seja rico para Deus. Que você pode ser rico para si mesmo, e tão somente para si mesmo. Mas se você ficar rico, seja um rico de Deus.
Sejam ricos para a glória de Deus. Irmão, eu estou falando aqui uma coisa que todos aqui, se eu perguntar, né, vão dizer, eu quero. Né? Quem quer ser rico para Deus aqui? Levanta a mão. Quem quer ser rico para Deus? Glória a Deus. Eu também quero. Mas falar é fácil. Mas se tornar rico para Deus, você usar a tua riqueza para Deus, porque quando o dinheiro começa a entrar, meu irmão, a gente sempre consegue uma forma de querer algo mais. Primeiro, compra uma bicicleta, daqui a pouco, compra um carro, e continua melhorando e compra um carro melhor, e continua melhorando e compra um carro do ano, e continua melhorando e compra um carro importado, e continua melhorando e agora eu quero uma Ferrari, e continua melhorando e agora eu quero um helicóptero. Antes do helicóptero eu comprei uma casa de frente para a praia, e eu comprei um helicóptero, mas só um helicóptero não basta, eu quero agora o meu jatinho. E agora morar no Brasil para mim não é suficiente, eu quero morar num país melhor do que o Brasil. E morar lá também já não é suficiente, eu quero morar numa ilha. E cadê a promessa que você fez que seria rico para Deus? A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo capítulo 6, 17 a 19, olha lá. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Essa palavra é para mim e para você? Futuros ricos de Deus? Sejam ricos de boas obras. Sejamos ricos de boas obras. Sejamos ricos de boas atitudes. Sejamos ricos de boas ações. Sejamos ricos, sim, para a glória de Deus. Então, meu irmão, recapitulando, não gaste seu tempo naquilo que você não foi chamado para fazer. Nós falamos aqui pela manhã que todos nós fomos chamados com um propósito. O propósito de todos nós é glorificar a Deus. Todo ser humano foi feito para Deus. E enquanto ele não encontra Deus, ele se encontra incompleto. Ele se encontra com fome de sei lá o quê, ele não sabe dizer o quê. Eu já até perguntei aqui outro dia, né? Você já passou por isso. Você abriu a sua geladeira e ficou assim, eu estou com vontade de comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. O ser humano sem Deus é isso. Ele tem fome de Deus, mas ele não sabe que é de Deus que ele tem fome. E ele vive procurando e batendo cabeça por aí. Não é? Então, meu irmão, não gaste o seu tempo naquilo que não é a sua missão. A missão de todos nós é dar glória a Deus, é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Isso é para todos nós. Isso é o objetivo de Deus, a finalidade de Deus para todo ser humano. Mas eu e você, cada um de nós tem uma finalidade específica. Cada um de nós tem uma missão específica. Cada um de nós tem um propósito específico. E qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito? Deus nos deu pistas. Qual é a pista que eu tenho para saber qual é o meu propósito? O que eu vim fazer nessa terra? Deus te deu dons. Todos nós temos pelo menos um dom. Deus deu dons e talentos para cada um de nós.
E quando você descobre quais são os seus dons e quais são os seus talentos, você consegue entender o propósito específico que Deus tem para você nessa terra. Porque esse dom Deus não te deu à toa. Essa é a pista, número 1, que vai te ajudar a encontrar o teu propósito específico. Amém? Então, de maneira alguma, podemos desperdiçar a nossa missão. Cada um de nós tem uma missão. Não gaste seu tempo naquilo que não é sua missão. Segundo lugar, não gaste seu tempo apenas em benefício próprio. Não gaste seu tempo apenas em benefício próprio. Tem muita gente ao nosso redor que precisa ser alcançado. Olha, Jesus disse assim, ó: erguei os vossos olhos e vede que os campos já branquejam para a ceifa. O que muitos de nós precisamos é erguer os nossos olhos. Amém? Não gaste seu tempo só com você. Terceiro, gaste o seu tempo priorizando aquilo que é a vontade do Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Você sabe que foi Deus que criou o tempo? Você sabe que o tempo para Deus não passa? Para todos nós o tempo passa. Às vezes a gente pensa que Deus também é assim. Ah, Deus, quantos anos tem? Tem gente que fala, pergunta de novo convertido: quem criou Deus? Olha que pergunta. Quem criou Deus? Se Deus fosse criado, ele não seria Deus. Sabe o que a palavra de Deus nos diz acerca de Deus? Que ele é o Pai da eternidade. Então, quando você diz que Deus é eterno, você está limitando Deus. Eternos somos nós. Nosso corpo vai morrer, mas o nosso espírito, que é o nosso verdadeiro ser, que é o nosso verdadeiro eu, vai permanecer. Para um lado ou para o outro. Mas a Bíblia não diz que Deus é tão somente eterno. A Bíblia diz que Deus é mais do que eterno. Ele criou a eternidade. É por isso que a melhor definição de Deus é isso aí que eu falei. Deus é. A pergunta que Moisés fez a Deus quando tinha que ir lá no Egito e falar com o faraó, ele disse: Senhor, quando o povo lá perguntar, quando o faraó disser quem foi que me enviou, o que eu digo? Deus disse: eu sou o que sou. Diga para ele: eu sou, me enviou a voz. Definição de Deus: Deus é. E esse é o nome sagrado de Deus, que ninguém sabe pronunciar. A pronúncia do nome de Deus se perdeu. Só temos 4 letras que nós não sabemos pronunciar. Yod, Rei, Vav, Rei. Lendo daqui para cá. Que para você é o contrário, daqui para cá. O verbo no presente, o verbo ser no presente em hebraico, não existe. Porque é o nome sagrado de Deus. Eu sou, me enviou a vós outros. Deus é. Ou seja, Deus não tem definição. Porque se Deus tivesse definição, definir alguma coisa é dar fim. E Deus não tem fim. Por isso Deus não tem definição. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, vamos viver para a glória dele.
Em nome de Jesus, vamos identificar o nosso propósito específico e viver para a glória dele. Que assim seja com cada um de nós. Amém.